Mateus capítulo 22, versículo 29. Quem achou, diga amém. E diz o que lá? Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aleluia. A palavra aí diz, Jesus respondendo aos fariseus, aos homens que lhe questionavam, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Essa palavra, queridos, ela tem sido usada em vários sentidos, mas eu quero trazer para algo muito pontual hoje. O que eu coloquei aqui no meu título, os enganados. Por que são enganados? Você não conhecer a palavra de Deus toda, isso vai refletir um engano na sua vida. Eu queria muito estar com um projetor agora aqui para me mostrar um vídeo para vocês, mas eu vou tentar fazer você ver a cena. Amém? Quem já viu aqui aqueles vídeos chamadas para o serviço militar? Aqueles vídeos de chamada. Já viu aquele quando é do exército, o cara saltando de paraquedas, né? Fazendo rapel, PQD, fazendo um monte de coisa, né? Aquelas coisas emocionantes, aventura, cachoeiras, né? Vocês já viram esses vídeos? Os da Marinha, então. Aeronáutica também é legal, mas os da Marinha, Você já viu os vídeos de chamada da Marinha? Eu, quando vejo, eu queria ter 18 anos de novo. Que aí eu já ia mudar de serviço. O cara lá naqueles portos viajando pelo mundo, aquelas imagens bonitas de mar, aquelas coisas de Fernando de Noronha, não é? Aquele pessoal andando em vários países do mundo, nos navios, e o cara chamando você para ir para a Marinha. E aquilo realmente faz parte, mas não é a verdade. Eu não sei se aqui alguém se alistou, se serviu o Exército, Aeronáutica, Marinha, ninguém. Meu amigo, o camarada vai pelo aquele chamado, se alista. Quando ele chega lá, meu amigo, que ele vê que o negócio, que estava tudo bem pintadinho, tudo bonitinho, aquelas coisas, aventura e tal, quando ele vê que o negócio é ferrenho, quando ele vê que lá onde ele está, é a casa onde o filho chora e a mãe não vê. Quando ele vê, meu amigo, que ele chega no fim do dia, ele não se deita, ele se joga, né? Em cima de uma cama. Quando vê que ele não pode mais acordar às 9 horas da manhã, às 12 horas da madrugada, porque as mães dizem que eles estão de férias, aí ele vê que o negócio não era bem assim. Eu fiquei pensando esses dias, o Evangelho de Jesus, de certa forma, aos últimos anos, tem sido ministrado dessa maneira. As pessoas têm vendido um Evangelho, parte dele. As pessoas têm mostrado uma Bíblia, que é só a parte que se alinha com a cultura, com o status social, com a vida social que as pessoas levam, e não apresenta o Evangelho por completo. Por isso eu estou intitulando essa ministração hoje de Os Enganados. Porque depois que você creu, que você entregou a sua vida ao senhorio de Cristo, aí é que começa você realmente saber o que é o Evangelho de Jesus. Amém? Ainda no livro de Mateus, e ainda no mesmo capítulo 22, nós vamos ver algo que está muito fora dessa igreja que nós vemos hoje, desse evangelho que tem sido pregado hoje, que dizem ser o de Jesus, mas não é. É um evangelho forjado,
É um evangelho hoje, querido, que tem levado as pessoas a lerem só o que elas creem. E, infelizmente, ao lerem só o que creem, elas ficam felizes, porque aquilo que elas estão lendo concorda com o que elas acreditam. Elas até aplaudem e ficam felizes com os discursos. Mas o verdadeiro evangelho é aquele que te leva a crer no que você está lendo, a se sujeitar a ele, a arrepender-se, para ser remido os seus pecados e encontrares a salvação eterna. É diferente, Cícero. O evangelho de Jesus é crer na palavra dele. Não é eu querer adequar a palavra dele a mim. Olha o que acontece aí nessa parábola. E Jesus fazia isso com muita habilidade para nos ensinar princípios e verdades muito profundas. Capítulo 22, versículo 1 diz: quem está comigo, diga amém. Quem está dormindo, diga eu. Só eu que estou dormindo? De novo entrou Jesus a falar por parábolas, dizendo-lhes: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete, e cevados já foram abatidos, e tudo está pronto, vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram, e foram um para o seu campo, outro para o seu negócio, e outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado, e enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos os que encontraram. Repita comigo: reuniram todos os que encontraram. Diga mais uma vez: todos os que encontraram. Muito bem. Maus e bons, e a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entretanto, entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem vestes nupcial? E ele então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Queridos, eu imagino que ao ler essa parábola hoje, em qualquer congregação, em qualquer culto, causará espanto na maioria das pessoas. Porque veja bem, Zé, havia uma festa, o reino dos céus, é o rei que faz uma festa para o seu filho. Ele manda um primeiro convite, todos negam. Ele manda um segundo convite, todos ignoram,
e ainda matam aqueles que estão fazendo o convite. Agora ele manda um terceiro convite e vem multidões, pessoas enchem de todas as pessoas que foram encontradas. Mas de repente, Marco, tem uma pessoa que não está vestido adequadamente. E aquele que agora estava procurando quem viesse à festa, vai pegar esse cara que está lá, que respondeu ao chamado da festa, e vai mandar ele sair e ser lançado fora. É meio cruel isso, sim ou não? Olha, você fez uma festa, Cícero, não tinha ninguém. De repente chega lá algumas pessoas, mas você olha para um cara e diz, não, aquele ali não pode ficar na minha festa. Não tinha ninguém, as pessoas foram. Agora você olha para alguém na festa e diz, não, aquele ali não pode ficar. Então você pega e manda ele sair. O que as pessoas pensariam de você? Que cara ruim, hein? Que cara cruel. Que cara mau. Sim ou não? Só que esse homem que colocou esse cara para fora aqui, chama-se Jeová Jireh, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Para quem acha que o Evangelho é para todo mundo de qualquer maneira, eu quero te dizer, querido, você está redondamente enganado. O Evangelho não, o reino de Deus não é para todos. Porque todos foram chamados, mas nem todos serão escolhidos. Preste atenção, o chamado, o convite era para uma festa de bodas. Nós sabemos, independente de alguns irmãos acharem que sim ou não, nós sabemos que para cada ambiente há onde você está. Sim ou não? Imagine eu hoje lá na praia do, como é que chama? Do Francês, de terno e gravata, de roupa social lá na praia. Estaria adequado? Estaria legal? Imagine agora o Robson de sunga, aqui no culto. Estaria legal? Estaria certo? Não, todos nós sabemos como se comportar. O que a maioria de nós faz é dar uma de Joãozinho sem braço. Mas saber, nós sabemos. A gente chama os irmãos para um jantar de casais, lá vem o Cauê, de bermuda, chinela havaiana, e a Edivânia atrás dele, doida para acertar os passos dele. Está inadequado o indivíduo. De casais, se vista bem, arrumado, para sua esposa pelo menos pensar por um instante que ela não fez um negócio errado na vida dela. Porque para cada ocasião há uma forma adequada. De repente as pessoas acham que hoje basta ela dizer que crê em Jesus. Basta ela dizer que o Senhor é o meu Deus. E está tudo certo. Não, não basta, queridos. Aqui nós vamos ver que logo de cara, ao entrar o rei na festa, imediatamente aos olhos dele, um que não estava vestido, como é o que o texto diz? Com trajes ou veste nupcial. Você acha que o reino de Deus é para qualquer pessoa? Será que é para qualquer pessoa, queridos? Não. O reino de Deus não é para qualquer pessoa. É para aqueles que seguem a Jesus, que creem no nome de Jesus, entregam suas vidas a Jesus e o seguem. Amém? Que andam segundo os seus caminhos. Veja que não é nada fácil para aqueles que querem seguir o mandado do Senhor, porque aqui os servos que foram enviados para convidar representam a nós, a igreja de Jesus. Em dias como hoje, queridos, quantos ridicularizaram você por você dizer vamos a um culto, quando todo mundo está indo para as praias, para a festa, para as farras, para as boates, você está indo adorar a Deus. Quantos ridicularizam você? Estou falando de povão, não estou falando da sua família. Estou falando daqueles amigos que você considerava íntimos.
Não é fácil. São assassinados, Marco. São maltratados, não é o que ele diz aí no texto? Eles, no versículo 6, maltrataram e mataram aqueles que estavam fazendo o convite. Qual é o papel da igreja hoje? É continuar expandindo esse convite, Cordeiro. Mas nós não podemos levar um evangelho pela metade, queridos. É uma festa, é. Aliás, o cristianismo, creio eu, é acerca de uma festa que está preparada desde a eternidade e vai durar por toda a eternidade. Essa festa que ele está falando aqui já foi preparada antes da fundação. Ele disse, olha, sai e diz que a festa está preparada. Não vão preparar, não estão trabalhando para isso, ela já está preparada. Nós não podemos imaginar isso, queridos, porque você imagina que uma festa, né? Marco e Ive prepararam uma festa há um tempo atrás, 2 anos atrás, e eu sei que 1 mês, 2 meses antes era aquela agitação, emoção, pensamento, não dormia, acordava, não acordava, até que acontecesse a festa. Durante a festa, alegria, paz, depois da festa, por um tempo dura aquela euforia. Mas aqui eu estou falando de uma festa, Ive, que nunca vai acabar. Aqui eu estou falando de uma festa, Cauê, que vai ser para toda a eternidade. Você não vai ter que montar e desmontar som no fim da festa. O som já está montado e a festa não vai acabar. Só que ela não é para qualquer um. Nós não podemos ser irresponsáveis como igreja de Jesus. Irmã Lidiane, eu gostaria muito de ter uma palavra diferente, mais branda, mais amorosa. Só que aqueles que conseguem ver o amor nisso, glória a Deus, porque eu falo por amor. Eu não falo porque eu odeio, eu falo por amor. Eu falo, Cícero, eu digo a você que Jesus quer te ver no céu, mas você precisa mudar muito como eu preciso. Se eu não falar isso para você, eu vou ser um irresponsável. E eu vou você durante o resto dos dias da sua vida, para chegar no fim, depois de tanto abismo eterno, ao invés de ir para bodas do Cordeiro, eu seria irresponsável. Eu não estaria te amando verdadeiramente como pastor, como amigo, como um sacerdote. A palavra de Deus diz, ainda em Efésios capítulo 8, Efésios capítulo 8 não. Quem concorda que é capítulo 8, diga amém. Quem concordar está errado, porque não tem 8 capítulos Efésios, então. Capítulo 2. Efésios capítulo 2. E o versículo 8, quem achou, diga amém. Eita. Olha o que diz aí. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. A igreja de hoje, pastor Kennedy, ela está ok com essa mensagem. A igreja de hoje, ela está contente com essa mensagem. A mensagem da graça, que é o dom de Deus e não vem de nós. E as pessoas se apoiam nisso para dizer que elas não têm que fazer nada em relação à salvação delas. E eu diria para elas que elas estão redondamente enganadas. Mas elas estão felizes com isso. Porque isso também corrobora com Romanos capítulo 10. Olha o que diz aí Romanos capítulo 10. Deixa eu ver se eu acho aqui. Capítulo 10, versículo 9. O que diz aí? Porque se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Aleluia! Glória a Deus, queridos. Eu diria que a igreja de hoje está ok com esse versículo também.
Se com a tua boca confessares, quem confessa Jesus com a boca aí? Diga eu. Todos nós. Que maravilha, então já estamos aqui a meio caminho andado. Se com a tua boca confessares que Jesus, ou Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Quem duvida que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos? Ninguém duvida. Quem crê que Jesus ressuscitou dos mortos? Amém? A igreja de hoje está ok com isso? E aí nós paramos aqui, Marco. E nós estamos gerando uma igreja, uma geração de pessoas que estão lendo apenas o que elas creem, mas elas não estão lendo o Evangelho por completo. E Jesus disse: vocês erram por não conhecerem as Escrituras. Se você não conhecer toda a Escritura, não é um texto, querido, não é um versículo. Alguém me disse esses dias pelos chats aí, Deus está me poupando, quebrou meu celular. Agora ninguém me incomoda mais. Mas aí o povo manda mensagem: mas o texto tal está dizendo tal coisa. Eu digo: mas você já leu um outro texto tal, e 3 ou 4 e 10, os livros todinho da Bíblia, e a pessoa diz: é assim. Eu digo: é assim. Você não pode pegar um texto e elaborar uma doutrina em cima de um único versículo. Você precisa analisar a palavra por completo. E ela diz, Jesus diz a mim, que se eu não conhecer a palavra, eu vou errar. Por que as pessoas estão errando hoje? Porque elas não querem dedicar tempo à palavra. Eric, é exatamente assim, Eric. Não se contente, nunca, jamais, com aquilo que você ouve nas reuniões, nos cultos. Nunca, queridos que estão nos ouvindo aí pela live, nunca se contente por aquilo que você ouve numa pregação de YouTube, de Facebook, uma live. Nada, você vai se contentar quando você abrir a sua Bíblia e ler ela de capa a capa. Porque se você não conhecer as Escrituras, você vai errar. Sabe por quê? Abre aí comigo em Tito, capítulo 1, versículo 16. Quem achou, diga amém. Graças a Deus que aqui não tem nenhum mentiroso, nenhum filho de Satanás aqui. Agora, quem achou, diga amém. Tito 1,16. Essas pessoas, querido, que bate no peito e diz: mas eu sou salvo. Isso não é dom meu, não é mérito meu, é dom de Deus. Por isso a graça na última hora vai valer. Você acha mesmo, querido? Se graça na última hora valer, se misericórdia na última hora valesse, aquele homem que entrou na festa teria ficado e não teria sido expulso? Tito capítulo 1, versículo 16, diz o quê? 1,16. Eles afirmam que conhecem a Deus, mas por seus atos os negam. Pelo quê? Pelos seus atos. É? Então não chega eu dizer que conheço Deus? Então não chega eu dizer que tenho Jesus? Porque agora estava dizendo que basta eu confessar com a boca e crer no coração. Mas agora Tito está dizendo que havia um grupo de pessoas que, no tocante a Deus, professavam conhecê-lo, diziam que conheciam. Abria sua boca e dizia que conhecia. Queridos, eu já fiz muito tempo Uber aqui na cidade de Maceió e faço ainda a hora que for preciso, não vou passar fome. Deus me deu o braço e força, coragem para trabalhar, eu vou trabalhar. Mas cansei de ouvir dentro do meu carro a mulher ir traindo o marido no motel e dizendo no telefone para o cara: vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Você acha que essa pessoa sabe quem é Jesus? Você acha que essa pessoa tem temor a Deus? Ela vai trair o marido e está dizendo que vai dar certo em nome de Jesus? Eu estou cansado de ouvir homens de negócio, crente de dentro de igreja, homens de negócio, que estampa no seu carro presente do Senhor, mentindo para fazer negócios. Você acha que eles estão tementes a Deus, que eles conhecem a Deus? Não, queridos. A minha Bíblia está dizendo que eles dizem sim com a boca que conhecem a Deus, mas os seus atos, as suas obras, o
negam. Então chega dessa mensagem de que todos os caminhos levam a Deus. Queridos, definitivamente não. O único caminho que leva a Deus chama-se Jesus Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta, Cauê, você dizer para mim que você ama Jesus e as suas atitudes, a sua obra não é de quem ama Jesus. As nossas obras, as nossas atitudes precisam estar alinhadas com o nosso discurso. Do contrário, queridos, eu quero dizer a você que você está redondamente enganado. O evangelho que você segue não te levará ao reino de Deus. Vai te levar a uma porta chamada Porta da Justiça. E você vai entrar por ela direto ao trono de Deus. E você será julgado por Ele. Cadê o outro microfone? Aleluia. Nós não vamos permitir que o maligno roube nenhuma palavra aqui. Em nome de Jesus. Eu sei que vocês compreendem aquilo que eu estou falando. Mas há uma geração de pessoas que estão hoje, Zé, seguindo por caminhos que vai levar à morte, Zé. Será que é esse o papel dos ministros dos nossos dias? Homens que por causa do seu próprio eu, por causa da sua própria vontade, porque não sabem andar num carro que não seja do ano, porque não sabem morar numa casa que não seja sua, tem que inventar um evangelho que nada tem a ver com a palavra de Deus, enganando e sendo enganado, e estarão levando multidões para o inferno. Olha o que ele disse no final do capítulo 22, o versículo 14 que nós lemos, diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Outro dia nós lemos aqui no capítulo 7 de Mateus, dos versículos, se eu não me engano, 5 em diante, que a porta que leva para a vida é estreita e o caminho é apertado, e poucos são os que entram e caminham por eles. Sabe o que isso quer dizer para mim, Robson? Que há muita gente indo para o inferno. E sabe o que é pior, Robson? Que essa muita gente, na maior parte, são de pessoas que ouviram o Evangelho, acreditaram no Evangelho, ficaram felizes com o Evangelho, jubilaram com o Evangelho, mas viveram enganados, porque só conheceram uma parte do Evangelho. Elas não conheceram ele todo. E enganados, elas continuaram crendo em Jesus e dizendo que ama Jesus, mas mentindo. Enganados, elas continuaram dizendo que conheciam Jesus, que temiam a Jesus, mas traindo, prostituindo, fornicando, vendo pornografia em televisão, celular, revistas, sei lá o quê, fazendo todo tipo de negócios escusos, mas na frente dos outros, elas são tementes, apaixonadas por Jesus, estão redondamente. Ainda no livro de Tito, não, vamos para Tiago. Livro de Tiago, depois de Hebreus, vai para frente aí. Depois de Tito, Hebreus e Tiago. Capítulo, Tiago para os íntimos. Tiago 2,18. Eita, forçado, hein? Olha o que diz aí, queridos. Tiago 2,18. Quem está aí, diga amém. Mas alguém dirá: tu tens fé, e eu tenho obras. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Sabe o que isso quer dizer, Cício? Nós vamos agir
de acordo com o que acreditamos. Se a igreja de Jesus acreditasse de fato e de verdade em Jesus, ela estaria aos seus pés hoje, clamando. Num período de carnaval ela não tiraria férias, ela se consagraria ao Espírito Santo e buscaria Ele por dia para anular a obra do mal nas suas cidades. Mas ela não faz isso, ela tira férias. Se a igreja de Jesus tiver, ela não estaria agindo como está agindo hoje, confortável, satisfeita com a sua condição, com a sua situação. Mostra-me a tua fé sem obras, e eu vou te mostrar pelas minhas obras a minha fé. Você acredita, Janete, nessa obra? Você acredita, Aécio, nessa obra? Por isso eu digo muitas vezes que não. Porque se acreditar vai ter que ter obra. E obra, querido, é quando o culto começa às 18 horas e você chega 2, 3 horas antes, para passar a língua nesse chão, e para colocar a tua cara no chão e orar por cada família. Eu vou dizer, você acredita nessa obra, nesse ministério. Você não fez isso, você está quase lá. Você está quase chegando lá. Você sabe que eu não estou falando literal de algumas coisas, mas eu estou dizendo, Zé, quando a gente acredita em algo, quando você acredita no CRB, o jogo vai começar que hora? 16 horas, né? Que hora a torcida chega no estádio? 2 da tarde. Obrigado, Cício, pela sua honestidade. A igreja, o culto vai começar às 18 horas, a igreja chega que hora? 19, 18h30 é para os crentes. Você tem fé mesmo, querido? Será que você tem fé mesmo? Será que o irmão que está me vendo na live tem fé mesmo? Se você tivesse, você estaria fazendo outra coisa. Você está entendendo? Ah, mas eu creio em Deus. Ah, você crê? Então leia o 19 aí. Se você acha que acreditar, dizer que acredita, se você acha que gritar o nome de Jesus vale alguma coisa, sem as obras, leia o versículo 19. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem. Até quem? Até os demônios creem e tremem. Até os demônios creem e tremem. Agora eu vou fazer uma pergunta. Aquelas que gostam de estudar a palavra, Ive, Mariana, os demônios vão ser salvos? Mas a Bíblia está dizendo que eles creem. Mas os demônios vão ser salvos? E como é que alguns que dizem que, porque eu creio eu vou ser salvo? É? Você acha que chega a dizer que acredita? Acredita, mas você, quando está longe das vistas, o palavreado que sai da tua boca é o mais imundo e profano que existe. Você diz que acredita, mas na primeira oportunidade você mente. Mente a teus filhos, mente a teus pais, mente a teus amigos, mente para todo mundo. Você acha que serve? Queridos, nós não chegamos nem aos pés dos demônios na fé. Porque, como repetiu o Marco, eles creem e temem. Só que por crer e tremer, nenhum deles será salvo. Sabe por que não? Porque as obras deles são más. Porque as obras deles não estão condizentes com a vida de Cristo. E o Aécio começou esse culto hoje falando que... Qual foi o texto que você leu? Colossenses 3, que diz que nós recebemos a nova vida em Jesus. Nós somos uma nova pessoa em Jesus. O que significa isso? Que a minha atitude agora reflete as de Jesus. Então, se a minha atitude, a minha fé, aquilo que eu estou fazendo hoje, não reflete as atitudes e as obras de Jesus, Cauê, eu tenho que dobrar meu joelho na madrugada e dizer: Senhor, me perdoa, tem misericórdia da minha alma, eu quero a vida do Senhor através da minha, porque eu não quero viver enganado,
Eu não quero batalhar durante 40, 30, 40, 60 anos da minha vida, partir daqui e descobrir lá na glória que eu fui reprovado e vivi enganado. Eu preciso alinhar as minhas atitudes, porque crer não vai levar ninguém para o céu. Ah, mas a Bíblia está dizendo que se crê, confessa com a tua boca, creu no teu coração, e aí você vai caminhar, porque o crer é só o primeiro passo, é a primeira parte da nossa santificação. Eu creio, e isso foi importante em um momento da vida de cada um de nós. Quem creu aqui um dia, diga eu. Um dia nós cremos que Senhor Jesus veio a esse mundo e morreu por nós, e a partir daquele dia que nós cremos, nós passamos a caminhar da forma dessa fé, na forma dessa fé. E o dia que nós abandonarmos esse caminho, queridos, acabou para nós. Porque ele disse que nós devemos nos esforçar para não nos desviarmos nem para a direita, nem para a esquerda. Corre comigo para o livro de Mateus capítulo 7, o tempo está acabando, mas eu creio em o nome do Senhor Jesus, que você está entendendo o que eu quero te dizer nessa manhã, nessa noite. Eu quero crer que você está me entendendo. Mateus capítulo 7, versículo 15. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim, ó: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em... Cuidado! Haverão muitos disfarçados de ovelhas, com vozinha de ovelha, com voz de santidade, com discurso de santidade. Cuidado! Mas ele não vai parar aí, ele vai te dizer como você vai descobrir isso. Mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Preste bem atenção nesses dois versículos, o 17 e o 18. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos. Entenda isso. Entenda isso, queridos. O que Jesus está dizendo aqui, Cauê, é que não tem como alguém dizer que está em Jesus agindo como quem está na carne. E não há como quem anda na carne dizer que está em Jesus. Porque as obras, as atitudes, as ações, as palavras serão completamente desencontradas. Elas não vão casar. Então, quando você vê alguém dizendo que ama Jesus, que anda com Jesus, mas não perdoa, dê um pé atrás. Quando você vê que alguém diz que anda com Jesus, que ama a Deus, mas vive com murmuração, dê 2 passos atrás. Porque o discurso está bonito, mas a obra, não, querido. A palavra diz em Romanos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem conhece Jesus, queridos, não tem murmuração nos lábios, vai ter gratidão. Amém. O Senhor me falou isso essa manhã aqui, hoje de novo. Pela não sei quantas vezes Ele me disse isso. E eu fiz uma oração ontem, Ele me fez mudar essa oração hoje de manhã. Sabe por quê? Porque quem sabe o que é bom para mim chama-se o Deus Criador dos céus e da terra. E eu não preciso me queixar. Eu só preciso dizer para Ele: Senhor, cuida de mim. Sabe por quê, Cícero? Ele diz que Ele cuida dos lírios do campo, que amanhece o dia e floresce no acabar do dia, secam, murcham e se foram. Ele diz que Ele alimenta os animais selváticos, os pássaros. Quanto mais Ele faria pelos seus filhos. Por que nós vamos nos queixar? Murmurar? Cuidado!
A pessoa diz que anda com Jesus e ama Jesus, mas em volta dela tem sempre uma confusão, tem sempre uma contenda, tem sempre um disse-me-disse, tem sempre uma fofoquinha. Queridos, não pode a árvore boa dar maus frutos. Se está dando maus frutos, é porque a árvore não é boa, é porque a árvore é má. E nós precisamos dar um passo atrás, clamar. Às vezes é possível exortar e essa pessoa reconhecer o seu erro e se voltar para Deus. Outras vezes você vai ver que é uma pessoa obstinada, então é melhor você se afastar. Eu faço isso. A Bíblia não diz que eu tenho que convencer ninguém, Robson. Ela disse que eu tenho que anunciar. Quando eu vejo que a pessoa está numa linha obstinada na direção que ela está indo, sabe o que eu faço? Eu dou um passo atrás e digo: Senhor, está anunciado, está nas tuas mãos. Faz como o Senhor quer. Eu não dou conta. No livro de 1 João, capítulo 2, 1 João, vai lá para o final da sua Bíblia e volta um pouco alguns livros, e encontrarás a 1 João, capítulo 2, nós já lemos esse texto outro dia, mas convém lermos de novo. Capítulo 2 de 1 João, versículo 3, amém? Diz assim: ora, sabemos que o temos conhecido por isso, se guardarmos os seus, é o quê? Não é só crer então, queridos? Então, evangelista Marco, não é só ter fé. Eu tenho que obedecer os mandamentos, guardar. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve andar assim como ele andou. Quem é esse ele aqui de João? Jesus. Cícero, o que ele está dizendo? Sabe de uma coisa, Cícero? João não está contrariando nada aqui. Porque eu e você não somos capazes de obedecer os mandamentos de Deus. Nós não tínhamos capacidade. Aí o que aconteceu? Veio Jesus, 100% homem, 100% Deus, obedeceu, cumpriu toda a lei. E aí Romanos diz, Efésios diz, pela graça sois salvos. Salvo de quê, irmão Marco? Salvo da minha carnalidade. Agora, se eu estou em Cristo, eu tenho a força no meu espírito necessária para me vencer a carne. Significa que plenamente eu a venci? Não, porque João está dizendo, filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, versículo 1, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo justo. Então, em Jesus, eu tenho não apenas perdão para os meus pecados, mas em Jesus eu tenho a força para andar longe do pecado, quando eu me sujeito a Ele, a sua palavra, porque nós somos santificados pela sua palavra, pela obediência à sua palavra. Então, queridos, não vamos viver enganados. O Evangelho de Jesus nos promete uma vida gloriosa por toda a eternidade, mas não é para qualquer um. Eric, se alguém estiver lá, quando ele fala que muitos são chamados e poucos escolhidos, também essa verdade é no serviço militar. Muitos são chamados para o serviço militar. Todos, aliás, são chamados. Mas quando chega lá, passa por várias seleção.
E nessas várias etapas de seleção, muitos vão sendo deixados de fora. E sabe quem realmente ingressa na vida militar? Só os melhores. Porque os melhores serão escolhidos. Graças ao nosso Deus, aqui não será escolhido os melhores, mas será escolhidos aqueles que creram e alinharam a sua vida coerentemente com a graça e a misericórdia do Senhor Jesus. Lembra que no futebol a gente vai escolher os times? Você escolhia time, Cícero, quando ia jogar? Você formava seu time? Quando você chamava os jogadores, você chamava quem? Os piores ou os melhores? Primeiro os melhores. Isso, sabia que se fosse por habilidade eu não ia ser escolhido. Então qual era a minha estratégia? Eu era o dono da bola. Mas não deixavam, porque eu era o pior. Pior jogador, como é que vai saber escalar? Então qual era a minha estratégia? Eu comprava a bola. E eu estava lá com a bola, então o camarada escolheu o time, mas se não me escolhia não tinha jogo. Eu não era escolhido porque eu era o melhor. Eu era escolhido porque eu estava elegível, porque eu era o dono da bola. Sabe de uma coisa? Aqueles que vão para o céu, na maioria das vezes não serão os melhores, mas serão aqueles que serão os donos da bola, que terão Jesus Cristo no seu coração, que terão entregue a sua vida a Jesus, muitas vezes julgado pelos outros indignos. Não são merecedores, porque não tem isso, não tem status, não tem posição na sociedade, porque vive mendigando na rua, porque passa essa ou aquela necessidade. Não, querido, você vai ser escolhido naquele dia, Ivete, porque você disse sim para Jesus um dia, e porque você, a partir daquele dia que disse sim, caminhou passo a passo para a sua fé em Jesus. Falando nisso, por que não te batizar no sábado agora? O que nos impede? Se for falta de água, eu vou encher uma banheira lá em casa e nós vamos te batizar. Porque alguém que entregou a vida a Jesus não pode negar a água. Você não pode achar que não está apto para ser batizado e vai estar apto para ser levado ao céu. Não. Vamos dar os passos. Amém? Vai comigo para Mateus capítulo 10 para encerrar. Capítulo 10. É isso? Capítulo 10 de Mateus. Existe uma caminhada, querido. Existe um processo. Havia uma coisa, deixa eu ver se é aqui no 10. Quem achou Mateus capítulo 10? Amém? Eu já disse o versículo? É o 22, eu acho. Mateus capítulo 10, versículo 22. O que que ele disse? Sereis odiados de todos por causa do meu Ai. Quem quer ser odiado aqui, querido? Diga eu. Ninguém quer ser odiado. Ninguém quer. Ô Edivânia, esse evangelho é assustador para a igreja de hoje, Edivânia, porque as pessoas estão pregando o evangelho de não, que tu tem que ser o cara legal, tu tem que ser o cara bacana, que todo mundo vai te aceitar, que todo mundo vai balançar a cabeça para você. Ah, é? Sereis odiados de todos por causa do meu... Amém, querido? Sereis odiados por causa do meu... Quem está dizendo isso? Então nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Amém? Você está entendendo isso hoje? Não, você não será odiado porque você anda mentindo e as pessoas odeiam mentirosos. Não, tem que ser por causa do nome de Jesus. Não porque você enganou as pessoas. Não, tem que ser por causa do nome de Jesus. Você está sendo odiado porque rouba. Problema seu. Mas se foi por causa do nome de Jesus, aí sim valerá a pena. Ele diz aqui então: aquele porém que perseverar até ao... Diz o que, queridos?
esse será salvo. Quem será salvo? Aquele que perseverar durante 2 anos. Aquele que perseverar durante 30 anos. Há um grupo de pessoas que estão errando, queridos, por não conhecer a Escritura. Você acha pouco, Cícero? Olha o versículo 21, Cícero. Olha o que diz o 21. Um irmão entregará à morte outro irmão. Será que nós vamos ser perseguidos? Você acha que os seus irmãos vão gostar de você? Só há uma maneira deles gostarem de você, Ive. Se eles enxergarem Jesus como você enxergou. Se não, infelizmente, vão te odiar. Vão torcer para as coisas dar errado para você. Sabe para quê? Para eles dizerem lá no fim, está vendo aí o que o Jesus deles está fazendo por eles? Está vendo aí o que dá esse Jesus deles aí? Ah, você acha que não vão? Vão. E o pai ao filho, e o filho haverá que se levantarão contra os pais, contra os próprios progenitores, e os matarão. Ah, mas ninguém me matou, será? Você continua sendo convidado para aquelas festas? Você já está morto para eles e você nem sabe, queridos. Já te mataram. Por causa de quê? Por causa do nome de Jesus. Mas eu choro hoje, queridos, porque há uma multidão de enganados, andando após votos e campanhas disso e daquilo, achando que o que vale a pena é essa vida. Prédios, queridos, agora há pouco vocês estão vendo uma rumaria de pessoas saindo aqui do bairro do Pinheiro, pessoas que viveram uma vida ali, pessoas que criaram seus filhos, depois viram seus netos crescerem, hoje estão saindo dali para um lugar desconhecido, sem eira nem beira, como dizia minha mãe. Você acha que as coisas aqui valem alguma coisa? As pessoas constroem império aqui, acham que vale alguma coisa? Está aí o irmão Marcelo anteontem, deu uma manobra ali no macro, arrebentou com a frente do carro dele. Você acha que carro vale alguma coisa, querido? Você acha que Jesus morreu para isso? Isso Ele vai nos dar, porque Ele é promessa dEle, é força do seu trabalho. Trabalha e você vai ter. Jesus morreu para te dar vida eterna, para te dar vida com abundância, para te fazer reinar com Ele por toda a eternidade. Mas isso não é para aqueles que estão enganados, é para aqueles que compreendem que serão a vergonha, muitas vezes o opróbrio, muitas vezes aqueles que serão deixados de lado, por causa do nome de Jesus. Zé, se você achar que os teus amigos vão te aceitar, você é um novo homem em Cristo Jesus. Zé, se as tuas obras em Cristo não forem diferentes das obras do Zé, sem Cristo não aconteceu nada na sua vida. Mas se as suas obras em Cristo forem outras obras, mudarem, serem transformadas, isso vai fazer com que muita gente te abandone, mas vai te fazer com que o Senhor Jesus ande contigo e te receba nas portas eternas. Sabe o que Ele disse no Mateus capítulo 7, no final daquele texto que nós estávamos lendo? Mateus capítulo 7, Ele diz, versículo 21, nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Há muitos usando o nome de Deus e não sendo usados por Deus. Há muitos
falando em nome do reino, mas não são emissários do reino. Estão buscando os seus próprios propósitos. Eu quero voltar aqui com você em Mateus 22, 29. Não precisa abrir, só lembre do que está escrito. Errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder de Deus. Vamos ficar de pé? Eu quero orar com você.